Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai se transformar em detetives. Só que a nossa cena do crime não é um lugar, não. É algo, olha, muito mais complexo e fascinante. A mente humana. Vamos investigar juntos como os psicólogos usam suas ferramentas para desvendar os mistérios do nosso comportamento. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que se começa a investigar uma coisa que a gente nem consegue ver diretamente? Bom, assim como um bom detetive, tudo começa com a busca por pistas. E a regra número 1, tanto para um detetive quanto para um cientista, é bem simples. Comece observando. É isso. Antes de qualquer teoria, de qualquer conclusão, o primeiro passo é olhar com muita atenção para os fatos. Ok, vamos entender isso melhor. Quando a gente diz que a observação é a base da ciência, é tipo, antes de entender por que uma planta está murchando, a gente precisa primeiro olhar se ela tem água, se está pegando sol, certo? Na psicologia, a lógica é a mesma. O conhecimento começa ali, olhando, anotando e estudando o que realmente acontece, sem nenhum achismo. E esse processo é todo estruturado, viu? Primeiro, se observa o comportamento. Depois, se anota as informações que parecem importantes. Aí, com essas pistas na mão, a gente começa a formular hipóteses, que são basicamente as possíveis explicações. E só então, só depois disso tudo, é que se decide a melhor forma de intervir ou de ajudar. É como montar um quebra-cabeça. A gente primeiro espalha e olha todas as peças, mas claro, aí surge um desafio gigantesco, porque diferente de uma sala fechada num filme de mistério, o mundo do comportamento humano é vasto, é cheio de informação, tem simplesmente pistas demais por toda parte. Tenta imaginar essa cena. É simplesmente impossível processar tudo o que acontece no parque ao mesmo tempo. A nossa atenção não dá conta. E é exatamente essa dificuldade que os pesquisadores enfrentam. O mundo é complexo demais. Então, o ponto é que existem razões bem práticas para não conseguir observar tudo. O comportamento tem muitas camadas, sabe? O tempo é curto, os recursos são limitados e o nosso cérebro, por natureza, foca em uma coisa de cada vez. Por isso que toda boa investigação científica precisa ter um recorte, um foco. E a solução para esse problema todo é genial de tão simples. Amostragem. É isso. Em vez de tentar beber a panela inteira de sopa, a gente pega uma colher. Aquela pequena parte já diz muito sobre o todo. Então tá, agora vamos abrir o kit de ferramentas desse nosso psicólogo detetive e ver exatamente como eles selecionam essas colheradas de informação de um jeito sistemático e bem inteligente. Falando de um jeito mais formal, a amostragem é esse processo de escolha. O que vamos observar, quando e onde. Pensa assim, é como querer saber se um bolo ficou gostoso. Não precisa comer o bolo inteiro, né? Um pedaço bem escolhido já dá a resposta. Uma das principais ferramentas que eles usam é a amostragem temporal. Ou seja, em vez de observar uma pessoa 24 horas por dia, o que seria impossível, o pesquisador seleciona momentos específicos. É como tirar fotos em horas diferentes para contar a história de um dia inteiro. E isso pode ser feito de duas formas principais. Na sistemática, os intervalos são fixos, tipo de 2 em 2 horas, como um relógio. Já na aleatória, os momentos são meio que sorteados. Isso garante que não haja um padrão previsível, o que, acredite, pode ser muito útil em algumas pesquisas. A outra ferramenta fundamental é a amostragem situacional. E isso aqui é crucial, porque nós não agimos do mesmo jeito o tempo todo. O comportamento de uma pessoa na sala de aula é bem diferente do comportamento dela no pátio da escola, por exemplo. O contexto importa demais. Então, um bom detetive da mente vai fazer o quê? Vai coletar pistas em cenários diferentes. Ele pode decidir observar uma criança na sala, no recreio, no refeitório e até em casa, tudo para ter uma visão completa, sabe? É como se estivesse assistindo a um personagem em várias cenas diferentes de um filme. Muito bem, nosso detetive já está com o caderno cheio de anotações. Mas só ter um monte de pistas soltas não resolve caso nenhum. A grande questão agora é: como juntar tudo isso para construir um argumento forte, um argumento que ninguém possa derrubar? Como a gente faz esse caso realmente valer? Para responder isso, a gente precisa fazer uma distinção que é muito, mas muito importante. Existe o conhecimento que vem da nossa experiência do dia a dia, o famoso senso comum, e existe o conhecimento que é construído pela ciência, e eles são bem diferentes. Agora, olha que interessante a clareza dessa comparação. O conhecimento popular, ele é baseado na intuição, não tem controle nenhum. É aquela coisa, funcionou para mim, então funciona para todo mundo.
Já o científico, ele usa um método sistemático, é controlado e as conclusões são todas baseadas em evidências claras, explícitas. E isso tudo nos leva a um conceito que é a chave de tudo: a validade externa. O que é isso? Basicamente, é o quão confiante a gente pode estar de que uma descoberta feita com um grupo pequeno também vale para um grupo bem maior. Essa é a pergunta de $1 milhão na ciência. Se uma pesquisa mostra, por exemplo, que crianças de uma escola se concentram mais depois de uma pausa, será que isso vale para todas as escolas? A resposta para isso depende totalmente da validade externa daquele estudo. E aqui a gente vê como tudo se conecta perfeitamente. Uma boa amostragem, uma que representa bem o grupo maior, leva a resultados confiáveis. E são esses resultados confiáveis que geram uma alta validade externa. É uma coisa levando a outra, uma corrente. Essa analogia aqui resume tudo de forma brilhante. Se não mexer a sopa, a pessoa pode pegar uma colherada só com água ou só com tempero, né? Mexer a sopa, ou seja, fazer uma boa amostragem, garante que aquela prova seja fiel ao todo. É isso que dá tanto poder às conclusões da ciência. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Vamos pensar numa daquelas verdades que todo mundo sabe, que todo mundo repete, tipo tomar chá de limão cura a gripe. Depois de tudo isso que a gente viu, como um cientista, um detetive da mente abordaria essa afirmação? A resposta? Bom, a resposta está na observação, na amostragem e, claro, na busca incansável por validade.